Olá pessoal, nessa aula eu vou apresentar as configurações do roteador TP-Link modelo Archer C20i. Eu vou mostrar o passo a passo para a gente configurar o nome de rede e senha. É importante ressaltar que esse modelo de equipamento da TP-Link, desse roteador da TP-Link, ele é um aparelho dual band com duas redes, 2.4G e 5G. Bom, a gente está acostumado que a diferença de uma para outra aí, basicamente, a 2.4G tem um alcance maior, porém vai funcionar mais distante do local onde foi instalado o roteador, só que vai existir mais interferências também, pelo fato dessa rede 2.4G funcionar mais distante. Mas também existe a rede 5G, que é a rede que tem uma tecnologia mais recente, aí no caso permite baixar arquivos mais rapidamente ou acessar mais rapidamente a internet. Porém, a parte de desvantagem dessa rede 5G é que ela não tem um alcance muito alto, se comparado à rede 2.4G. A rede 5G funciona mais próxima do equipamento aí. Bom, para começar essa parte de configuração desse roteador TP-Link, o que a gente vai precisar fazer inicialmente? A cara do roteador seria essa aqui no caso, Ele tem os LEDs aqui no caso, power ligado, a anteninha de conexão Wi-Fi, esse terceiro desenho de um computador aqui, ele tem 4 portas de Ethernet atrás, amarela no caso, que permite ligar 4 computadores, PC fixo, no caso, ou notebook, conexão via cabo de rede, e tem uma conexão de internet. A conexão, toda vez que ele for ligado aí via cabo de rede, ele acende esse LED aqui no caso, e no caso ele existe uma porta de internet atrás também. A porta de internet seria a porta de entrada, que seria o modem que está ligando o acesso a ele, para poder rotear a internet aí no caso. Toda vez que eu conectar o cabo de rede e tiver acesso à internet nele, acende esse LED aqui no caso. E ele existe também a conexão de USB, se tiver conectado um USB, seria essa quinta luz aqui no caso, e a gente pode observar aqui na lateral que ele tem a conexão para a internet, e essa sexta luz aqui no caso, o sexto LED, seria para a conexão WPS, que alguns smartphones aí, ou tablets permitem conectar via WPS também. Se a gente observar aqui na lateral dele, no caso tem o botãozinho WPS, que seria esse primeiro. Aqui embaixo, aqui no caso, seria o botão do wireless, para desativar ou ativar a rede sem fio, seria esse segundo botãozinho que aparece aqui do lado. E para ligar e desligar o roteador seria esse botãozinho aqui, o terceiro, no caso. Bom, para inicializar essa parte de configuração, primeiro a gente vai segurar a janelinha do Windows no teclado mais a tecla R. A gente vai abrir esse menu executar, porque eu vou precisar abrir o prompt de comando, a tela CMD. Eu vou digitar aqui dentro, vou apertar o botão OK. Ele vai abrir essa tela aqui para mim, a tela do DOS, do prompt de comando. Eu vou digitar o comando ipconfig, porque eu preciso descobrir o número de IP desse roteador antes de iniciar a configuração, que é no caso esse gateway padrão aqui, Então eu já identifiquei, é 192.68.1.1. Nesse caso, como eu já identifiquei aqui o número de IP desse roteador, vou vir no navegador aqui na tela de trás, posso abrir no maisinho aqui, ou se eu estiver abrindo no navegador, tanto faz a tela que eu vou clicar. Eu posso abrir o navegador também, fechar e abrir novamente. Eu vou digitar lá 192.168.1.1, que seria o número de IP dele, de acesso. Ele vai abrir a tela, geralmente não aparece essa tela, tá? Eu vou dar um logout aqui para ele sair e acessar novamente. Geralmente aparece essa tela aqui no primeiro acesso. O usuário ele já vem preenchido, admin. Eu só vou precisar digitar o que está escrito em cima na opção de baixo também, que é administrador abreviado, e clicar em login. Lembrando que esse nome de usuário e senha da página interna do roteador de configuração, eu posso
observar ou na caixa da própria fabricante do aparelho, ou geralmente na etiqueta do roteador mostra isso daí no caso. Bom, como eu acessei a página interna, não tem conexão com a internet ainda. Como eu sei isso, que não, como eu já identifiquei essa parte aí de não ter conexão com a internet, porque ele aparece o ponto de exclamação aqui nesse computador, ó, olhando o canto inferior direito da tela. Então já sei que ele não tem conexão com a internet ainda. O que eu preciso fazer para fazer a configuração aqui dele no caso? Como eu já identifiquei o número de IP dele é 192.68.1.1, eu posso conectar o cabo de rede do modem, né, que está vindo lá, por exemplo, numa situação que eu estou configurando aqui uma internet da NET, eu posso trazer o cabo de rede do modem da NET diretamente para ele. Por que eu posso fazer isso daí? Porque eles trabalham com um número de IP diferente desse IP, desse roteador no caso. O número de IP dos roteadores da NET é 192.68.0.1. Esse daqui é .1.1 final. Então já sei que não vai causar conflito entre os dois. Eu posso inicializar o processo de configuração. Aí eu conecto lá o cabo de rede do modem ou roteador da NET para esse roteador no caso. Vou vir ele vai abrir uma série de opções aqui na lateral aqui, mas basicamente a opção que eu vou acessar é essa opção Kick Setup. Nessa opção Kick Setup, ele aparece uma tela aí para mim poder iniciar a parte de configuração, né? Eu vou clicar em Next, no caso. Nessa opção de Next aqui, ele aparece algumas opções, né? Identificar o IP automaticamente seria essa primeira opção. IP dinâmico seria a segunda opção. IP estático, que seria IP fixo, se fosse a situação de configurar um IP fixo, seria essa terceira opção. PPoE, que são protocolos geralmente de comunicação interna de empresa, VPN, essas coisas aí, utilizariam alguma dessas três opções, mas não é o caso aqui. O que eu vou fazer aqui? Eu vou vir na opção de autodetectar e vou clicar em Next, porque ele vai precisar identificar lá o IP automaticamente. Ele pede para aguardar um pouco, né? E depois ele direciona para a próxima tela. Aqui ele aparece uma falha aqui basicamente mostrando que existem, né, dois roteadores na rede, no caso. Se eu prefiro fazer uma clonagem desse roteador principal nesse roteador TP-Link que eu estou configurando agora, ou se eu quero configurar ele de forma independente do outro roteador principal que existe. Nesse caso aqui, eu vou configurar ele independente, seria essa primeira opção mesmo, No, né? Eu prefiro configurar ele como um roteador à parte, trabalhando com os dois roteadores ao mesmo tempo. Eu vou prosseguir aqui em Next, no caso. Ele pergunta, no caso, existem duas redes 2.4G e 5G a serem configuradas. Se eu quisesse ativar somente uma das duas redes, eu poderia tirar aqui o ticket da rede 5G, por exemplo, e deixar só a rede 2.4G e vice-versa, mas eu vou configurar as duas no caso. Deixo as duas opções esticadas aqui, clico na opção Next. Na opção Next aqui, ele aparece aqui para mim o Wireless Network Name seria o nome da rede, né, que eu vou configurar. Por exemplo, se eu fosse configurar o padrão lá que a NET pergunta, né, para os clientes aí, se ele deseja configurar o padrão da NET, por exemplo, seria 2.4G underline NET Virtua, nessa situação, underline e o número da residência, por exemplo, do cliente. Eu vou colocar aqui número 10, um exemplo aí. Uma informação importante aí a ressaltar, sempre no nome da rede não pode existir espaço de uma sílaba para outra, porque alguns dispositivos apresentam falha na hora da conexão com essa rede, se existir algum espaço aqui de uma sílaba para outra no caso, e eu preciso discriminar também o que é 2.4G e 5G, então eu preciso colocar antes aqui do nome da rede o 2.4G para o dispositivo saber identificar qual que é o 2.4G e qual que é o 5G. Nesse caso eu preciso discriminar colocando esse 2.4G antes aí. A região Brasil, a opção de segurança aqui seria o Security. Eu preciso deixar ticado aqui nessa opção e aqui dentro eu vou colocar a senha. Eu coloquei um exemplo aqui de 1 a 9 e o 0 no final, que já está preenchido. Eu vou deixar permanecer o que está.
Nesse caso, vou clicar na opção Next. Na opção Next aí ele aparece a outra rede, né? Seria a 5G. Eu posso colocar um nome diferente ou eu posso colocar o mesmo nome. Vou colocar lá Net Virtua, o mesmo nome, underline 10, que seria o número da casa lá. 5G, underline Net Virtua, underline 10, no caso. E o Security também, vou colocar a senha lá de 1 a 9 e o 0 no final. Geralmente o que é colocado numa rede é colocado em outra. Posso colocar nome de rede diferente de uma rede para outra, senha diferente? Pode, mas o que geralmente a gente utiliza é o mesmo nome de rede, mas não existe dificuldade nenhuma nisso. Vou deixar o mesmo nome de rede senha aqui, vou clicar em Next. Cliquei em Next aqui no caso, ele aparece aqui a opção de configuração, né, IP dinâmico no caso, wireless ativado aqui, os nomes das redes que eu configurei, as senhas. Ele vai pedir para mim salvar aqui no caso, eu clico em salvar, ele vai reiniciar aqui o processo de configuração aqui, né? Ele está processando as informações para poder abrir o acesso à internet aí no caso. Eu posso observar aqui no canto inferior direito da tela que ele já mostra a conexão. Ó, como que eu sei que ele está mostrando a conexão? Porque o desenho do ponto de exclamação que existia aqui em cima desse computador, ele apagou, mas eu preciso, no caso, aguardar a finalização aqui no caso. Aí ele finalizou, clico em Finish aqui, né, que é para finalizar as configurações, automaticamente ele está configurado. Como que eu posso fazer o teste aí para saber se ele está acessando a internet ou não? Pela tela do DOS mesmo, do prompt de comando, eu digito lá, faço o teste do ping lá, por exemplo, ping espaço wall.com.br, dou um enter lá, ele vai medir os pacotes lá no caso, ó. Ele tem que medir lá os 4 pacotes, receber os 4 pacotes, mostra que está tendo conexão com a internet. Então, basicamente, por esse teste aqui eu já consigo fazer isso. Se eu quisesse configurar lá um IP fixo, por exemplo, nesse roteador, estou trabalhando com IP fixo, não quero utilizar o roteador da empresa que está fornecendo o serviço de banda larga aqui na minha residência, eu quero configurar um IP fixo direto no meu roteador para fazer a administração da rede. Nesse roteador aqui, basicamente, quando eu vou configurar manual, eu clico aqui em Network. Em Network ele abre essas opções da WAN, no caso, né? Dynamic IP aqui que aparece, eu clico na opção estático. Na opção estático aqui, eu vou colocar o número de IP aqui no caso, né? Por exemplo, vou colocar um 190 aqui, ponto 47, só simulando, ponto 89, ponto 147 aqui no final. Esse número do IP aqui no caso e o gateway padrão é a mesma coisa. A diferença é que o gateway padrão, ele no caso eu tenho que colocar o número 1, porque ele dá acesso, é um único número de IP que através do meu roteador que eu vou configurar agora, ele tem a opção lá da função de DHCP, que é essa opção aqui, através de um único número de IP ele consegue compartilhar a internet com diversos dispositivos conectados a ele, que é o principal. E no caso o gateway padrão aqui seria o 255, né? Ponto 255.255, que é padrão, ponto 0. O DNS primário e secundário eu preciso buscar lá da região que eu estou configurando, por isso é importante deixar essas informações também anotadas, né? E geralmente o técnico deixa com a gente esse DNS primário e secundário. Colocou lá o DNS primário e secundário, por exemplo, vou colocar lá 100.200.111.45, o DNS primário, e o secundário vamos simular aí que o final é 46, por exemplo. Salvei aqui, automaticamente ele abre a conexão com a internet, mas isso daí seria só um exemplo aí de configuração de IP fixo, que é bem simples aqui nesse roteador TP-Link. Bom, a aula de hoje é isso. Pessoal, espero ter esclarecido as dúvidas aí referente à configuração desse roteador TP-Link aí que a gente viu nessa aula. E nas próximas aulas eu irei mostrando outros roteadores diferentes aí. Bom dia a todos aí.